aprendendo a orar com os salmos de lamento. Por quê? Porque estou passando por problemas. Então, amados, aqui é o momento em que descobrimos a causa do problema. Nesse salmo de lamento, o salmista ele está enfrentando dilemas. E esses dilemas têm uma causa. E ele vai colocar para fora a causa de cada dilema. Ele vai expor, ele vai desnudar o coração dele. Nós vamos ter contato nesta hora com os seus sentimentos. Então, o porquê? O salmista, por ele estar buscando respostas, então ele começa agora a ter algumas queixas e algumas confissões. Ele começa a trazer isso, as respostas que ele está buscando, ele começa a fazer essa busca por queixas e por confissões. E ele começa. Mas antes de mais nada, eu quero dizer para você que queixa não é murmuração. Nós vamos hoje tirar esse conceito errôneo de que se você está fazendo uma queixa a uma pessoa, a si mesmo ou a Deus, isso é uma murmuração. Então vamos tirar esse conceito errôneo que está trilhando há muitos anos. Então, como entender entre a murmuração e uma queixa? Como entender um lamento e uma murmuração? Primeiro vamos entender um pouco sobre o que é murmuração. Murmuração nada mais, nada menos, é uma rebelião contra Deus. Isso é murmuração. Então eu tenho alguns exemplos para te dar. Alguns exemplos bíblicos para lhe dar. Quando você abre a sua Bíblia juntamente comigo lá em Números 14, quando você abre a sua Bíblia em Números 14, você vai perceber comigo. Números 14, versículo 2 e versículo 4. E diz assim, o versículo 2. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão. E toda a congregação lhes disse, tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E diziam uns aos outros, levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Lembra, todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés. Mas para você entender melhor ainda, você dá um pulinho no capítulo 16 de Números, capítulo 16, versículo 11. Na verdade, é contra o Senhor que vocês e seus seguidores estão se rebelando. Afinal, quem é Arão para se queixarem dele? Deus está dizendo, vocês estão se queixando, não é contra Arão nem contra Moisés. Vocês estão se queixando e se rebelando é contra Deus. Deus levanta uma liderança e há um grupo, há um pequeno grupo que está se rebelando contra os escolhidos de Deus para conduzir o povo. Isso é rebelião. Isso que é murmuração. Eles estão insatisfeitos com a liderança que Deus levantara. Então entenda, murmuração é rebelião contra Deus. E uma rebelião contra o líder que Deus levantou significa rebelião própria contra Deus. Isso, número 16, 11 é claro. Na versão NVT que eu estou lendo diz, na verdade, é contra o Senhor que você e seus seguidores estão se rebelando. Afinal, quem é Arão para se queixarem dele? Mas se eu estou dizendo que a murmuração é rebelião contra Deus, então o que é o lamento? O lamento é uma queixa. Mas o que é uma queixa? Queixa, amados, é o grito de agonia da alma. Queixa é um grito de agonia da alma. Eu vou te dar um exemplo fora do Salmo de Lamento. Eu vou te dar um exemplo em Jó. Jó, ele começa
dar gritos de agonia no capítulo 3 de Jó. No capítulo 1 e 2, Jó está muito bem. Jó está aceitando o sofrimento. Ele está aceitando. Mas no capítulo 3, ele começa agora a perceber que a sua carne está inflamada, o seu corpo está dolorido. Ele começa a perceber que ele está sozinho. Começa agora o tempo ser contra ele. O tempo agora é seu inimigo, as noites são suas inimigas. E Jó agora começa a colocar para fora os gritos de agonia. Então do capítulo 3 até o capítulo 37 de Jó, ele começa agora a jogar para fora as suas agonias, ele começa a amaldiçoar o dia que ele nasceu. Ele começa a dizer que melhor fosse o peito, os seios da mãe secarem para que ele morresse sem poder se amamentar. Ele começa a se maldizer porque ele está com gritos de agonia. Isso é uma diferença entre murmuração e lamento. A murmuração é rebelião contra Deus, a queixa é o lamento, e o lamento, na verdade, são os gritos de agonia da alma. E esses gritos de agonias, essas queixas, elas são divididas em 3 direções. 3 direções são dirigidas essas queixas. A primeira direção é contra o outro, que é contra as pessoas, contra si mesmo e contra Deus. Então você dirige as queixas, as lamentações em 3 direções. E eu vou dar alguns exemplos voltando para os nossos salmos de lamento, que nós estamos hoje aprendendo a orar com os lamentos. E eu quero citar um dos salmos de lamento, é Salmo 3:1. O Salmo 3:1 ele vai dizer assim: Senhor, como tem crescido os números dos meus adversários. Note, meus adversários, ele está dizendo, ele está tendo queixa contra outros, contra outras pessoas. Mas o Salmo 5:1 ele vai dizer assim: dá ouvidos, Senhor, as minhas palavras e acode o meu gemido. Ele está dizendo, o gemido é meu. Então ele está direcionando agora o seu lamento a si mesmo. Senhor, dá ouvidos ao meu gemido. E a terceira direção é no Salmo 10, que também é um salmo de lamento, 10, versículo 1. Por que, Senhor, te conservas longe e te esconde nas horas de tribulação? O salmista está dizendo, quando mais eu preciso de você, Senhor, o Senhor some, o Senhor desaparece. Cadê o Senhor nesses momentos? Ele está com seus gritos de agonia sendo lançados a Deus. Essa é a terceira direção de um salmo de lamento. Lembre-se, isso não é murmuração. Murmuração é rebelião contra Deus. Então precisamos aprender com os lamentos. E para você que está chegando agora e tem pedidos de orações, pedido de oração, vai colocando aí na tela, alguns já começaram a colocar, porque no final desse estudo nós vamos orar por esses pedidos. E Deus, eu creio que Ele atende ao Deus que ouve as orações, ao Deus que ouve os nossos lamentos. Então, amados, quando eu olho para os salmos de lamento, eu começo a aprender com eles. Então, em suma, a queixa é uma honestidade. É um tipo de honestidade que traz uma liberdade para a alma. Ele começa agora a lançar fora os seus sentimentos, os seus pensamentos para outras pessoas, para consigo mesmo e para com Deus. Isso sim é ser honesto. Isso sim é um lamento. Isso sim é uma queixa. Mas também os lamentos, eles são divididos tanto no clamor, tanto agora em confissões. A confissão, ela acontece em 2 direções. Porque as queixas, que são os lamentos, ela acontece em 3 direções, que nós acabamos de trabalhar. Mas dentro disso existe uma chamada de confissão. Mas a confissão ela acontece em 2 direções.
A confissão, o salmista começa agora a tratar com o seu próprio pecado. O salmista se declara pecador, mas em outros salmos de lamento ele se declara inocente. Então são essas duas direções. Você se declara culpado e se declara pecador, ou você se declara, em outros momentos, você se declara inocente. Vamos ver isso com os salmos de lamento. São os salmos de lamentos através do Espírito Santo que nos ensina isso. Olhe bem, um exemplo de confissão de pecado. Salmo 38. Salmo 38, versículo 3. Não há parte sã na minha carne, o salmista começa a dizer. No finalzinho do 3, ele vai dizer, por causa do meu pecado. Ele diz que não há saúde nos ossos, nem na carne. E ele fala por causa dos pecados dele. Nós estamos respondendo os porquês. Por que sofremos? Aprendendo isso com os salmos e lamentos. E agora, na confissão, o salmista ele se declara pecador e ele diz agora, olha, por causa do meu pecado. Pois já, o versículo 4, pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excedem as minhas forças. E no versículo 5 do capítulo 38 do Salmo de Lamento, ele diz, no finalzinho do 5, por causa da minha loucura. Ele diz que ele está infecto. Ele diz que ele está purulento, as chagas estão dominando o corpo dele por causa da loucura dele. E o versículo 6 do 38, ele diz, sinto-me encurvado e sobremodo abatido. Ando de luto o dia todo. Sabe o que esse salmo está trazendo para mim e para você? Ele está trazendo a ideia de uma conexão de caráter e consequência. Que tipo de caráter e consequência o salmista está tratando aqui? Olhe bem, quando você vive em conformidade com as instruções de Deus, essas instruções de Deus vai aprimorar a sua vida. Mas se você viola os princípios de Deus, isso degrada a vida. Agora entenda, amados. Aqui eu estou tratando salmos de lamentos. E esses lamentos, essas orações, o salmista está desnudando a alma, abrindo os seus sentimentos e os seus corações para nós, para que possamos aprender com isso. E ele está dizendo o seguinte, olha, os meus pecados são a causa do meu sofrimento. É isso que o salmista está entendendo. São escolhas humanas, erros humanos que muitas vezes eu e você fazemos. Eu não quero dizer aqui para você que todo sofrimento é por causa do pecado. Não é isso. Porque quando você olha para o livro de Jó, que o livro de Jó ele vem tratar sobre isso. Ele vai quebrar a teologia da retribuição. Se eu faço o que é certo, então eu ganho o que é bom diante de Deus. Se eu sou rico, é porque eu sou alguém que está seguindo a lei direitinho, a lei de Deus. Então, o livro de Jó ele veio quebrar isso. Os amigos de Jó tentou lançar fora toda a sorte de que Jó era inocente. Jó, o próprio Deus diz que ele era um homem justo, íntegro e que se desviava do mal, mas o mal estava sendo acometido a ele. Mas nós temos escolhas também, amados, que nos fazem sofrer. Você tem uma consciência, mais ou menos, de que se você continuar trilhando nesse caminho de morte, vai trazer sérias consequências para você. Porque o que você precisa entender que as leis de Deus é para aprimorar a vida. É a chamada causas e consequências. É essa conexão que precisa ser trabalhada. O caráter e a consequência. São as leis morais de Deus para que você vá bem. É para que você mantenha-se bem. O chamado as leis morais, o caráter e suas consequências. Mas há sofrimentos que fogem a esta regra. E
uma das provas é o livro de Jó mesmo, que quebra essa ideia da teologia da retribuição. Jó estava sofrendo simplesmente para que o nome de Deus fosse glorificado. Certa vez perguntaram a Jesus: está vendo aquele moço cego ali? E a multidão olha, Jesus olha, e todos olham para aquele cego agora. Aquele cego começa a ser o protagonista, porque todos estão olhando para ele, e Jesus agora toma a atenção desse povo e diz bem assim: nem ele pecou, nem os pais deles. Porque perguntaram assim: ele fez o quê? Foi ele ou os pais deles que pecaram para que nascessem cego? Jesus falou: nem ele, nem seus pais, mas ele nasceu cego para que o meu nome seja glorificado. Então, respondendo nos salmos de lamento, há muitos salmos aqui de lamento que os profetas, na verdade os salmistas, eles entendem que estão sofrendo porque eles fizeram escolhas erradas. E nem sempre o seu sofrimento é porque você fez uma escolha errada. Simplesmente é para honrar e glorificar o nome de Deus. E o salmista, ele começa a trazer para nós também, nessa condição de sofrimento, nessa condição de dilema, ele agora também pode se declarar inocente, como eu e você podemos sim se declarar inocente. Aqui na confissão, o salmista se declara culpado. Ele diz: sim, eu sou culpado, perdoa-me, Senhor. Ele não se ausenta da culpa. Mas agora ele também pode se declarar como inocente. Como diz o Salmo 26, mais um salmo de lamento, Salmo capítulo 26, verso 1. Faze-me justiça, Senhor. Mas por que ele quer que o Senhor faça justiça? Ele diz assim: pois tenho andado na minha integridade. Eu tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Ele está se declarando aqui inocente no seu salmo de lamento. O versículo 2 ele diz: examina-me. Depois ele diz: prova-me. Depois ele diz: sonda-me o coração e também sonda até os meus pensamentos, porque eu sou inocente. O versículo 3 ele diz: tenho andado na tua verdade. O salmista aqui ele não está tendo uma oração orgulhosa, cheia dele mesmo. Não. Ele não está nessa situação. O salmista ele não está se dando como orgulhoso. O salmista simplesmente ele está dizendo: olha, as acusações que estão fazendo contra mim são acusações injustas. E quando você olha o contexto, quando você estuda a história do Salmo 26, você vai ver o salmista Davi se declarando inocente para as acusações que estão fazendo contra ele. E de fato, se você estuda esse Salmo 26, você vê que o salmista Davi, aqui sim, ele é inocente. Então, se você está andando em integridade com o Senhor, se você está servindo a Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, eu não estou dizendo aqui que você está servindo a Deus e não tem nenhum pecado, não. Eu estou dizendo aqui que você está buscando servir a Deus. Você está desejoso, seu coração está ardente. E você procura fazer o que é certo, mesmo que tropeça aqui ou tropeça ali, mas o seu coração está desejoso. E eu quero abrir aspas para introduzir um pouquinho de uma narrativa bíblica sobre Jesus que vai de encontro a uma figueira com seus 12 discípulos. Há umas narrativas que falam da figueira, mas essa é quando Jesus está com fome e ele avista uma figueira com seus 12 discípulos. E no momento que ele avista essa figueira, ele vai de encontro a ela e ele não consegue ver, nem percebe nenhum fruto nessa figueira. E ele amaldiçoa a figueira, um germe nasce nessa figueira e ela morre. Mas o texto, a narrativa ainda, ele vai trazer, o narrador ele vai dizer: mas não era tempo de figos. Jesus está em busca do figo, Jesus está em busca de um fruto, Jesus quer se alimentar, ele como homem, ele tem as necessidades básicas de homem, e então eles com os seus discípulos, ele quer se alimentar, e ele vai até a figueira, e não há
fruto, não há com que se alimentar. Então ele amaldiçoa a figueira. Mas a narrativa diz, não era tempo de figos. Aí parece que Cristo está quebrando os princípios da lei de Deus, quando lá em Eclesiastes 3 vai dizer, há tempo para tudo, até de plantar e tempo de colher. Mas quando você também estuda essa passagem, você vai perceber que não era tempo do figo, mas era tempo do broto. Era a época dos brotos desse figo começarem a brotar. E do broto vem o fruto. E esses brotos de figo são assim graudinhos, ó. E eles são comestíveis. E Jesus, entendendo que era tempo do broto, ele foi em busca do broto. E agora eu fecho aspas para aplicar no meu e no teu coração. Jesus ele vai até a figueira que somos. E ele quer ver em mim, você, talvez ele não quer ver o figo já brotado. Ele quer ver o broto. O que é o broto? É o desejo de acertar. É que você se esforça para acertar. Você pede ajuda a Deus para não errar. Você começa a alimentar mais a sua alma, o seu espírito, do que a sua carne. Mas como que alimenta mais o espírito e alimenta menos a carne? Como é que mata a carne? Como é que alimenta o espírito? Contato com as escrituras, oração, buscar o que é do alto. Como alimenta o espírito? Como alimenta o espírito? É você sempre estar desejoso dos céus. É você ter uma perspectiva celestial. É você se preocupar com o outro. É você se preocupar com a vida. É você se preocupar com as coisas concernentes ao reino. E não deixar de fazer também o que é correto. Em termos de sua finança, lidar bem com ela. Economia, é época de economizar, então você precisa economizar na época que é para economizar, numa época que estamos vivendo de recessão econômica. Como então viver para alimentar o espírito? É você ser condizente com aquilo que você diz que crê. Mas quando é que eu estou vivendo não condizente com o espírito alimentando a carne? É quando eu estou, na verdade, me alimentando mais de coisas supérfluas. Quando eu estou, na verdade, buscando coisas que não agradam. Eu tenho que analisar o que eu ando assistindo. Eu tenho que analisar que tipo de conversa eu estou tendo. Que tipo de amizade eu estou construindo? Então possamos entender uma coisa. Deus muitas vezes ele não quer ver o figo já brotado. Ele quer ver o broto. O broto significa a vontade de acertar. Então mais uma vez eu fecho o raspa. Vamos voltar para o nosso contexto de como orar, como aprender a orar com os lamentos. E quando, amados, eu percebo que o Salmo de Lamentos ele nos ensina, ele diz assim no versículo 3 do nosso Salmo 26, tenho andado na tua verdade, ele se declara inocente. Então, não é uma oração orgulhosa, não é uma oração cheia de si mesmo, ele está realmente sendo injustiçado. E isso, só você olhar o Salmo 25. Nós estávamos no Salmo 26. Dá uma olhadinha no Salmo anterior ao 26, que é o Salmo 25. Ao versículo 7 do Salmo 25. Não te lembre dos meus pecados na mocidade. O salmista está se declarando culpado aqui. Depois ele se declara inocente com acusações falsas contra ele. Mas aqui ele já havia se declarado culpado. No versículo 11 do Salmo 25, perdoa a minha iniquidade. O versículo 18, perdoa todos os meus pecados. Mas na verdade, o que o Espírito Santo quer nos ensinar através das orações de lamento? O que o Espírito Santo quer nos ensinar?
E não deixe de colocar seu pedido de oração. Eu abro aqui um espaço para você ir colocando seu pedido de oração, vocês que estão entrando agora. Que nesse instante, depois desse estudo, nós vamos continuar orando por esses pedidos, crendo que Deus ele faz. Amados, então o que o Espírito Santo nos ensina através dos salmos de lamento? Na aula passada, nós aprendemos que tipo de Deus é quem? Que Deus nós estamos clamando? Os salmistas estavam clamando ao Deus Yahvé, que é o Deus Criador, o Todo-Poderoso, descrito em Salmo 1. E depois os salmistas também começam a clamar ao Deus Elohim, que é o Deus amigo, aquele que se importa com você, é aquele que está ao seu lado. Então, quem é esse primeiro questionamento que o Salmo de Lamento nos ensina? Quem? O Deus Elohim e o Deus Yahvé. O Deus poderoso, criador, e o Deus amigo, o Deus próximo. Eram esses deuses que os salmistas estavam clamando. E é esse Deus que nós devemos clamar. Mas o que esse Salmo de Lamento está nos ensinando agora? O que esse Salmo de Lamento está nos ensinando agora? Esse Salmo de Lamento está nos ensinando agora, no segundo questionamento, que é o porquê do sofrimento. Ele está dizendo que no sofrimento nós começamos agora a confessar os nossos pecados quando somos culpados. E nós nos declaramos inocentes quando estamos fazendo a coisa certa. Então, os questionamentos do Salmo de Lamento nos ensinam a confessar pecados quando culpados e declararmos inocentes diante de Deus quando estamos fazendo a coisa certa, quando estamos vivendo em conformidade com Deus. E agora eu quero passar para o nosso terceiro ponto, que é o quê? Primeiro é quem, por quê e agora o quê? O que os salmistas desejam que Deus faça? O que você deseja que Deus te faça? E sabia como nós vamos aprender agora como é que os salmistas faziam isso? Que tipo de orações eles faziam que demonstrava o que? O que o salmista desejava para que Deus pudesse fazer por eles? Aqui é bem simples. E primeiro, os salmistas eles eram específicos. Eles eram específicos, muito específicos. Eles eram claros, eles eram concisos. E eles começavam a revelar realmente o que estava no seu coração e o desejo que estava dentro do seu íntimo. Primeiro, você precisa entender que ser conciso é você ser claro, é você ter uma boa forma de clareza. E eles eram específicos, orações específicas. E eu sempre falo assim, ó. Você vai vou dar uma outra ilustração aqui muito simples. Você vai em um hortifruti. Esse hortifruti, ele está vantajoso, ele tem muitas frutas, ele acabou de chegar a mercadoria. E o repositor, ele acabou de repor tudo ali, então esse hortifruti ele está maravilhoso. Mas mesmo assim, você começa a olhar as placas de preço e você vê que os preços não são lá como você esperava. Então você começa agora a pegar cada fruto e olhar se tem alguma mancha, se tem algum furo. Você começa a dar, alguns você apalpa, outros você olha a cor. E você vê se tem algum amassado, alguma parte podre, porque agora você não quer levar esses frutos por atacado. Você quer levar esses frutos selecionados, porque você vai pagar um preço por eles. E eu quero dizer para você, amados, que nós estamos negligenciando o momento de oração. Nós estamos fazendo orações medíocres. Orações que não passam do teto. Não passam do teto. Orações medíocres diante de Deus. Nós estamos orando por atacado. Pai,
Pai, é que eu quero orar por todo mundo e, sabe, o Senhor é bom, a tua misericórdia é boa, então toma todo mundo em tuas mãos. E você começa a orar por atacado. Você está sendo medíocre. Você não está detalhando as coisas, você não está escolhendo o fruto como deveria escolher. Cada pessoa tem um nome. Sabe por que Deus fala que Ele te conhece pelo nome? É porque para Deus você é uma pessoa única e você é individual. E você, na hora que você vai interceder por alguém ou por si mesmo, você começa, Deus, você sabe o que eu preciso, então não vou nem falar nada. Deus, você sabe o que eu preciso, o que o outro precisa, então Deus, cuida aí. Vai pedir um emprego, aí você fala, Deus, eu quero qualquer coisa. Que qualquer coisa? Deus é o dono da prata, do ouro, Deus, Ele abre porta onde não existe. Quando você olha para Malaquias, você vai dizer, Deus, olha, fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos sem medida. Você está falando com o dono do mundo, o dono de todas as coisas, você fala que é um emprego, eu quero qualquer coisa. Que qualquer coisa? Seja específico para Deus, você quer trabalhar como? Você quer trabalhar viajando? Fala, Deus, eu quero trabalhar viajando, eu quero trabalhar de carro próprio, eu quero trabalhar. Fala para Deus o que você quer. Qual é a empresa que você quer trabalhar? Você já sondou que empresa você quer trabalhar? Você já sondou a Deus e já perguntou a Deus qual é o seu chamado? Será que é na saúde? Será que o seu chamado é onde? É em construção? Onde é seu chamado? Que área você precisa atuar? O que arde o seu coração? E você está sendo medíocre. Você está diante do dono de todas as coisas, está aí qualquer coisa. Aí vai interceder por alguém, não sabe nem o problema de que o seu irmão está sentindo. Talvez o seu irmão está com uma doença terminal, as dores são terríveis, não dorme na madrugada, os seus ossos estão trincando. E você chega para Deus, Deus, toma fulano lá, viu? Olha lá. E você não sabe nem o que o fulano está sentindo. Fala para Deus, Deus, toca na junta dele, Senhor. Restaura os ossos. Ó Deus, cada glóbulo branco, vermelho, toda a defesa do corpo seja restaurada, os seus tendões. Deus, esses gritos que ele está dando na madrugada seja convertido em oração. Colhe suas lágrimas no odre, numa vasilha. Começa a dizer para Deus de forma específica. Nós estamos faltando com clareza. Nós vamos conversar com o nosso irmão não nos entende. Sabe por quê? Porque não tem clareza. Nós vamos falar com nossos pais, a comunicação é faltosa e há intriga, briga porque não tem clareza. E nós vamos falar com os nossos filhos, não tem clareza. E por não ter clareza, a comunicação ela é interrompida. E você está sendo medíocre em sua comunicação com um, com o outro, consigo mesmo, com o outro, consigo mesmo e para com Deus. E você vai diante de Deus e fala qualquer coisa. Não, não é qualquer coisa. Seja específico, aprendendo a orar com os lamentos. Vamos ter alguns exemplos aqui. O salmista pecou. O que ele faz? Ele pede perdão, ele se declara culpado. Olha o Salmo 79, versículo 9. Salmo 79, versículo 9. Assiste-nos, ó Deus e Salvador nosso, pela glória do teu nome, livra-nos e perdoa-nos os pecados. Perdoa-nos os pecados por amor do teu nome. Ele é conciso, ele é claro. Se ele pecou, é perdão que ele precisa. O salmista está enfermo. O que ele faz? Ele pede cura, é isso mesmo. Ele está enfermo, ele está doente, ele pede cura. Ele está enfermo, ele não pede uma pizza. Ele está enfermo, ele não pede uma música. Ele está enfermo, ele pede cura. Salmo de número 6, versículo 2 a 3. Confere comigo. Tem compaixão de mim. Ele diz, Senhor, porque me sinto debilitado. Sara-me, Senhor. Sara-me,
porque os meus ossos estão abalados. Ele declara, ele diz a situação dele, ele diz, olha como ele é detalhista, olha como ele é claro diante de Deus. Primeiro ele diz, Senhor, eu quero compaixão, e não é qualquer compaixão, eu quero a sua. Depois ele diz, o Senhor é meu Deus, e além disso o Senhor é o meu Salvador. Salmo 7,9, versículo 9. Depois ele diz, e tu és glorioso, porque ele diz, pela glória do teu nome. E livra-nos, e perdoa-nos os pecados. O que eu quero, Senhor, o Senhor que me assiste, que é meu Salvador, que é glorioso, o seu nome é grande, eu quero livramento e eu quero perdão pelos meus pecados. É isso que ele diz, ele é conciso no Salmo 79,9. E no Salmo 6, versículo 2 a 3, tem compaixão de mim. Se ele está enfermo, ele pede cura. Tem compaixão de mim, olha a clareza agora na enfermidade. Eu estou debilitado, quer dizer, eu estou fraco demais, tonto, cambaleando, minhas pernas estão trêmulas, eu estou sem apetite, em outras palavras. E ele está dizendo, então, Senhor, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Ele diz que os ossos dele estão sem estrutura, estão sem força. E nós vamos diante de Deus de qualquer jeito, falando qualquer palavra. E a gente acaba dizendo, não, oração é muito simples, é falar com Deus. Sim, oração é conversar com Deus. Você fala, Deus fala, e você ouve, Deus fala dentro de você. Você fala, Deus fala. Deus terminou de falar, você fala. Deus fala de novo, você fala. É conversar com Deus, é um diálogo no seu íntimo. Então seja detalhista com Ele. E depois ele diz ainda no versículo 3 do Salmo 6, também a minha alma está profundamente perturbada. Ele diz, não é só minha carne que está enferma. A minha alma também está enferma. Ele diz que está perturbada a alma dele. E ele diz, Senhor, até quando? Ele é detalhista. É o que eu e você precisamos ser. Que tipo de oração você está fazendo? É o questionamento, é o nosso terceiro ponto. O que? O que você quer que Deus te faça? Então diga para ele, seja detalhista. Para de orar por atacado. Para com isso. Para de ser preguiçoso. Porque se você disser que ama orar, que sente vontade de orar, é mentira. Você pode sentir desejo de orar quando você já tem prática de oração. Mas se você não tem prática de oração e você não tem esse ritmo de oração que já virou um desejo, porque Paulo trata a espiritualidade, como já viu o apóstolo Paulo trabalhando, ele trata a espiritualidade como um atleta. Você já fez caminhada e no primeiro dia todo dolorido, no segundo dia dolorido, no terceiro você não quer ir mais. Mas se você vence a primeira semana e você já começa a ter prazer em fazer exercício físico. Assim é a espiritualidade. Se você ora hoje, você não sentiu bem, porque você está lutando, está guerreando, é contra a carne, contra o espírito. Você está guerreando, é uma guerra. O segundo dia você também está guerreando, o terceiro dia você quer parar, você quer desistir. Mas se você vence daqui uma semana, você continua. Daqui a pouco você sente prazer em orar, de estar na presença de Deus, em conversar com Deus. Essa é a espiritualidade de atleta. Então, é doloroso sim. O mundo espiritual ele é difícil. Sabe por que você começa a orar 1, 2 dias e no terceiro em diante você já não ora mais? Porque é algo espiritual. E sua carne não está acostumada com isso. E o que você precisa fazer? Lutar contra a própria carne. Vencer, matar a carne. Lamentar e chorar. Jejuar, lamentar e chorar, como diz em Tiago. Porque o mundo, igreja, o mundo, ele é inimigo das orações. O mundo é inimigo das orações. Se você é mundano, eu não estou falando que você vive no mundo não, mas vivemos no mundo. Eu estou falando se você vive de acordo com o sistema do mundo, você é mundano. Porque o mundo, o sistema, ele prega suas peças. Ele prega suas doutrinas.
e doutrinas que quase todas são contra as leis de Deus. Então você precisa vencer o mundanismo. Então, meus amados, seja claro, seja específico diante de Deus. Qual é o seu problema? Qual é o seu dilema? O que é que você quer que Deus te faça? Vou te dar um outro exemplo. Se o salmista foi acusado injustamente, sabe o que ele faz? Ele pede por vindicação. Ele pede por vindicação. Ele começa, olha, declara-me inocente, Senhor. Olha o versículo 26:1. Declara-me inocente, Senhor, pois tenho vivido com integridade. Ele está vindicando aqui. Ele é claro, ele é conciso. Ele é conciso. E ele diz, tenho confiado no Senhor sem vacilar. Um outro exemplo é, se está sob ataques dos adversários, o pedido é por livramento. Olha que clareza. Tem alguém o atacando. Há inimigos na sua cola. O que ele faz? Ele pede por livramento. Salmo 17, versículo 13. Mais um salmo de lamento. Levanta-te, Senhor. Defronta-o. Arrasa-os. E ele termina dizendo, livra do ímpio a minha alma com tua espada. Luta por mim, Senhor, ao meu favor. O 31:15 é o que ele diz. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos meus perseguidores. É isso que ele faz. Livra-me. Se ele está sendo perseguido, ele pede por livramento. Você já conheceu um momento aqui, vamos abrir um aspa aqui. Você já viu alguém orando pela refeição, agradecendo a refeição? Aí começa. Tá todo mundo com garfo na mão, a lasanha tá cheirando, tá entrando assim no seu nariz de forma que o seu estômago tá louco para logo ser alimentado, e você dá a oportunidade para pessoa orar. E ela começa, Senhor, vai lá nos hospitais e vai lá no presídio e visita, Senhor, toma os orfanatos, as instituições de câncer, e roda e vai lá nos albergues e começa a rodar, pede chuva e pede que faça sol e começa a olhar, orar pelos animais, cachoeiras, e dificilmente entrou no assunto alimento, que era para agradecer pelo alimento. Se você já viu alguém assim, é alguém que está necessitado de oração. Por quê? Porque ele está deixando de orar, de ter uma prática de oração, e no momento que ele recebe a oportunidade, ele quer falar tudo que ele deixou de falar durante a semana em uma oração de agradecimento pelo pão. Então, se você conhece alguém assim, ou você está assim, você está carente de oração. Seja específico, seja claro, seja conciso. Vai ao foco, fala com Deus, Ele é seu amigo, Ele está próximo. Ele é Yahvé, Criador, poderoso, santo, divino, sim, mas Ele é Elohim, o Deus pessoal, o Deus próximo, o Deus amigo. E você que está chegando, vai colocando seu pedido de oração, que nesse instante nós vamos estar orando junto. Pode ir colocando aí nos comentários, que nesse instante eu estarei lendo todos eles. Amados, se o salmista está fraco, eu estou batendo nisso, amados, sabe por quê? Porque você precisa ser claro. Para de ser enrolão. Seja claro diante de Deus. Se o salmista está fraco, ele pede por apoio. Olha o Salmo 119, o maior salmo da coletânea. Salmo 119, versículo 116 e o 117. Ampara-me. Ele começa assim, o 116, ampara-me. Ele quer apoio, então ele pede amparo. Segundo a tua promessa, para que eu viva. Depois ele diz, no 17, sustenta-me e serei salvo. Ele quer apoio, ele diz, sustenta-me e serei salvo. E sempre atentarei para os teus decretos. Ele quer experimentar a ajuda de Deus ainda na terra? Então o Espírito Santo nos ensina que a salvação
A salvação de Deus em nós afeta de forma concreta a nossa vida na terra. Como? O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo aqui que os salmistas estão querendo ter a ajuda de Deus ainda na terra. Você é o salmista. Você é um salmista, talvez você já fez salmos de contentamento, de júbilo, mas também a todo tempo você pode estar fazendo salmos de lamento. E isso não te faz um murmurador, porque nós já aprendemos que murmuração não é lamento. Murmuração é rebelião contra Deus. E queixa, que é o lamento, é você ser honesto com o outro, consigo mesmo e com Deus. O que é que os salmistas estão querendo aqui? Eles estão querendo que Deus haja nas suas vidas ainda na terra. Eu sei que nós temos uma eternidade para estar com Deus. Nós temos. E graças a Ele por isso. Porque se fosse depender de nós, ia dar ruim, hein? Se dependesse de nós, não seria possível. E nós temos uma eternidade para estar com Cristo. Mas aqui na terra ainda nós queremos que Deus haja ao nosso favor. Eu vou te dar um exemplo. Salmo 27:13, mais um salmo de lamento, que diz assim, Salmo 27:13, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. O salmista está dizendo, eu quero ver a bondade do Senhor na minha vida, na terra aqui ainda, na terra dos viventes. É o que nós estamos ansiando. É o que nós estamos querendo. E você percebe no Salmo de Lamento que o clamor é a maior expressão nos lamentos. O clamor é a maior expressão no lamento. Mas tem uma coisa que está dentro desses lamentos que você precisa perceber. É o louvor. Todo lamento, exceto o lamento do Salmo 88 e do 34, que eles começam uma situação péssima e terminam numa situação muito pior. Mas, tirando essas duas exceções dos lamentos, do 88 e do 44, se não me engano, eu falei 34, mas eu acho que é o 44, é o 88 e o 44. E então eles começam ruim e terminam bem pior. Mas tirando a exceção desses dois, todo salmo de lamento tem um louvor. Mas esse louvor é mais curto do que o clamor. Mas é um louvor. O que esse louvor faz diferença? Porque esse louvor tem uma diferença. Porque ele tem um tom positivo. Olha o Salmo 4, versículo 8. Que diz assim, em paz me deito, logo pego no sono. Mas por que em paz eu me deito e logo pego no sono? Porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Só Tu, Senhor, me fazes repousar seguro. É o tom positivo do louvor em cada oração de lamento. Olha o 56, versículo 9, Salmo 56, 9. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Olha a confiança. No dia que eu invocar a Deus, eu sei que meus inimigos vão correr, sabe por quê? Porque bem sei que Deus é por mim. Eles clamam, lamentam, mas do meio do lamento eles colocam um louvor com um tom positivo. Eu sei que Deus é por mim. Será que você está colocando louvor dentro do seu lamento? O seu lamento, ele é um lamento, somente uma queixa e não é uma murmuração, sabe por quê? Porque dentro do seu lamento você tem a esperança em Deus. E a murmuração não. A murmuração ela não tem esperança em Deus. E o Salmo de Lamento é tão perfeito, amado, é uma estrutura tão maravilhosa que foi deixada para nós aprendermos a orar com os Salmos de Lamento, é que algumas vezes nós podemos até orar assim, como no Salmo 6, versículo 9. Salmo 6, 9. O Senhor ouviu a minha súplica. Você termina de orar e diz, eu sei que o Senhor me ouviu. Eu sei que o Senhor me ouviu. O Senhor ouviu a minha súplica. O Senhor acolhe a minha oração. Eu sei que o Senhor ouviu, ainda acolheu a oração.
podemos orar sim com esse tom de confiança. Em alguns casos, os salmistas fazem até votos. Olha o 66, o Salmo 66, 13. Entrarei na tua casa com holocausto. Pagar-te-ei os meus votos. Pagar-te-eis os meus votos. O salmista, ele se sente à vontade e ele fala, com esse benefício que Deus está me dando, eu quero fazer um voto a Deus. E ele faz o voto e cumpre. E cumpre. É um outro assunto, se você faz voto e não cumpre, nós não podemos tratar em outra hora. Você pode também estar dando essa dica, se você quer saber sobre fazer um voto e não cumprir. Pode ser um outro estudo. Mas aqui eles estão fazendo o voto, eles estão cumprindo este voto. Nós estamos chegando nos finalmente, nós estamos chegando na conclusão. Então, eu quero trazer para vocês uma síntese de tudo que nós acabamos de trabalhar. O que o lamento nos ensina através do Espírito Santo? O que é que esses lamentos nos ensinam? Através do Espírito. Primeiro, que o Deus que devemos invocar é o mesmo Deus que é Yahvé, Criador de todas as coisas, e o Elohim, o Deus amigo, que se importa e está próximo. E também aprendemos, através do Espírito Santo, com os salmos de lamento, é que devemos confessar os nossos pecados quando somos culpados. Nós não devemos nos esquivar da culpa. Não devemos fazer isso. É o coração contrito, como diz o Salmo, se eu não me engano, é o Salmo 59. Eu acho que é o Salmo 59, compadece de mim, Senhor, segundo a tua benignidade. Aí ele começa, eu sei, Senhor, lá no final ele fala, eu sei que o Senhor não rejeita um coração contrito. Contrito é o coração que não se ausenta da culpa. Então, o que nós aprendemos com o Salmo de Lamentos? É que não devemos se ausentar da culpa. Devemos ter um coração contrito. Declarar-se culpado quando culpado diante de Deus. E declarar-se também inocente quando estamos fazendo a coisa certa. E também os Salmos de Lamentos, através do Espírito, nos ensina que é possível experimentar a ajuda de Deus ainda na terra. Você pode experimentar a ajuda de Deus ainda na terra dos viventes. Porque a salvação de Deus em nós afeta de forma concreta a nossa vida na terra. Salmo 27, 13, nós já lemos, só para reforçar, eu creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. E agora, amados, que Deus faça germinar em teu coração essa palavra, que não é minha, essa palavra é do próprio Deus, de acordo com a sua mensagem redentora.